Meu nome é Maria Edilene dos Santos Gomes, eu sou formada em letras, inglês, português e respectivas literaturas, pelo Instituto de Ciências Sociais e Humanas de Goiás. Sou especialista em metodologia do ensino fundamental pela UFG e atuo no ensino médio como professora de língua portuguesa. O tema do trabalho é arte e educação interventiva na leitura. Pensar a educação enquanto prática pedagógica atualmente não é tão simples, pois a sociedade encontra-se em um contexto complexo em vista das muitas mudanças que tem sofrido, em especial nos últimos anos, com a inserção de novas tecnologias, as quais vêm exigindo mudanças no comportamento da humanidade. Sobre isso, Antônio Severino, sem data, página 65, cita o seguinte: a educação como processo pedagógico sistematizado de intervenção na dinâmica da vida social é considerada hoje objeto priorizado de estudos científicos com vistas à definição de políticas e estratégicas para o desenvolvimento integral das sociedades. Ela é entendida como mediação básica da vida social de todas as comunidades humanas. Nesse sentido, na atual conjuntura, de acordo com Vale, sem data, página 1, citando Isabel Solé, 1988, poder ler, isto é, compreender e interpretar textos escritos de diversos tipos, com diferentes intenções e objetivos, contribui de forma decisiva para a autonomia das pessoas, na medida em que a leitura é um instrumento necessário para que nos manejemos com certas garantias em uma sociedade letrada. Ou seja, o que a autora quer dizer? Que isso é uma necessidade fundamental a ser levada em consideração na formação do educando. Dentre os muitos significados que o dicionário Hawass 2009 traz sobre a palavra educação, há um que se faz necessário citar no presente trabalho, como um convite à reflexão em torno do que será abordado, que é o seguinte: a aplicação dos métodos próprios para assegurar a formação e o desenvolvimento físico e intelectual de um ser humano. Pedagogia, didática, ensino. O mesmo dicionário, ele cita a leitura como ação ou efeito de ler, ato de apreender o conteúdo de um texto, hábito de ler. Então, nesse sentido, pensar em educação sem leitura é algo inconcebível, bem como nesta sem aquela, pois é desconhecida a sociedade que eduque sem ler ou que leia sem educar, já que ambas são indissociáveis no sentido aqui tratado, no sentido tratado no texto. Isso não justifica, porém, não significa, porém, que ambas sejam ou estejam sendo oferecidas pela escola e vivenciadas de forma significativa pelos educandos. Então, nesse viés, tomando posse de uma fala de Paulo Freire, 1981, página 15, ele cita o seguinte:
que o mito da neutralidade da educação, que leva à negação da natureza política do processo educativo e a tomá-lo como um que fazer puro, em que nos engajamos a serviço da humanidade, entendida como uma abstração, é o ponto de partida para compreendermos as diferenças fundamentais entre uma prática ingênua, uma prática astuta e outra crítica. O que isso significa? Significa que é preciso assumir um posicionamento político enquanto profissionais da educação, ligados diretamente ao contexto de ensino e aprendizagem, adotando atos que falem mais que as palavras e que sejam condizentes com tal posicionamento. Assim, se torna possível pensar em uma educação que liberte. Nesse sentido, educação e leitura se entrelaçam e ganham condições favoráveis para serem tratadas com a devida atenção e importância pelas partes que se dispõem a assumir a responsabilidade de conduzir os educandos não com postura elitista, autoritária, como bem afirma Freire, 1981, página 17, mas libertadora. Segundo o mesmo autor, a leitura do mundo precede a leitura da palavra, o que significa dizer que mesmo antes de se frequentar a escola, se adquire uma bagagem de conhecimento a qual deve ser valorizada pelo educador. Cunha, 2012, página 200, citando Barbosa, 1988, página 32, ressalta que uma sociedade só é artisticamente desenvolvida quando, ao lado de uma produção artística de alta qualidade, há também uma alta capacidade de entendimento desta produção pelo público. Aí entra a preocupação da autora em se proporcionar ao educando uma aprendizagem significativa. Mais adiante, a mesma autora, página 201, citando Barbosa, 1988, página 43, diz que leitura e contextualização podem ser os meios de trazer o drama das ideologias para a logística da percepção da realidade virtual. Percepção esta que deixa evidente suas falhas, como se sabe, e aí pode intervir a arte-educação com sua proposta de formar um ser crítico, que é uma visão defendida tanto por Freire quanto por Ana May Barbosa. O tema-problema, então, é a seguinte pergunta: o que leva o aluno a não se interessar pela leitura? O presente trabalho apresenta como objetivos o seguinte: pretende-se entender as razões que têm motivado o educando a ter um comportamento alheio frente à aquisição e permanência do hábito da leitura significativa para ele. E não só na escola, mas em toda a sua vida. E com isso, buscar ação ou ações arte-educativas, interventivas ou interventiva, que favoreçam a prática constante de tal hábito, visando a formação de um cidadão mais preparado para os desafios que a vida poderá proporcionar.
A metodologia do presente trabalho é uma pesquisa que se configura como qualitativa. Ela será realizada por meio de um levantamento informal de alunos de duas turmas do terceiro ano do ensino médio de uma escola da rede pública do Distrito Federal. Esse levantamento será acerca da música predileta de cada um, além do porquê de tal gosto. Cogita-se também questioná-los sobre sua rotina de leitura, porém em um momento anterior ao citado, visando a confirmar o marasmo desse público em relação à arte da leitura. Tais informações servirão de base para a compreensão do referido comportamento do educando, bem como para auxiliar na busca de estratégias para amenizar os impactos negativos do problema, bem como para fomentar inquietações futuras acerca do assunto abordado, em especial aos que estão em contato direto com os vitimados. Um olhar sensibilizado para o problema é responsabilidade de todos. O desenvolvimento da pesquisa abrangerá um período aproximado de 3 meses. A justificativa para o presente trabalho se dá devido à inquietação existente em torno da temática por parte de muitos educadores que presenciam e vivenciam, principalmente os da área de língua portuguesa, mas não somente eles, experiências difíceis e até frustrantes em sua prática pedagógica ao se depararem com alunos que dão pouca importância ao ato de ler. Isso se configura em grande empecilho na formação de um cidadão crítico. Entendendo que tal postura do discente deve ganhar rumos contrários aos hábitos que vêm sendo cultivados por ele, é que se faz necessário discorrer e discutir o problema, visto que uma sociedade sem leitura é uma sociedade mais suscetível de ser submissa aos interesses dos mais favorecidos. Entende-se assim que a leitura propicia a produção de argumentos capazes de emancipar o ser humano, tornando-o autônomo e consciente de seus atos. Aí a educação de fato se efetiva.